Amém, amém, irmãos. Queridos, eu não quero demorar muito hoje. Nós temos ainda a celebração da ceia. E antes da celebração da ceia, nós teremos uma apresentação do grupo Kadesh, né? Um grupo de dança da igreja, em celebração à ceia do Senhor. Irmãos, abram comigo eu estou deixando de lado um pouco o neotestamentário e estou indo ao Velho Testamentário. Amém, meu irmão? Abra a tua Bíblia comigo. Mas Deus falou, o que eu posso fazer? Quem sou eu para ir contra a voz do Senhor? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 22. Para mim é um dos textos mais inquietantes da Bíblia. Entender o que Deus fez só o dia que chegar no céu. Quantos creem que vai chegar no céu? Diga aleluia. Interessante, queridos, que a palavra diz assim em Deuteronômio 29:9, que há coisas que Deus revela ao homem, mas há outras que só pertencem a Ele, né? E eu compartilhei com a igreja aqui quarta-feira uma experiência que eu tive sobrenatural. Foi algo que me marcou de novo. De vez em quando Jesus tem que remarcar a gente, não tem, irmãos? É ou não é? De vez em quando você está lá para baixo, aquele jeitão assim, caidão. Alguém aqui já ficou caidão, irmãos? Parece que Deus esqueceu de você. Parece que a sua oração está ficando religiosa. É ou não é? E aí, quando a gente está assim, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Bom, Deus me pegou quarta-feira, me deu uma chacoalhada, voltou eu para o nível. Acho que o nível do óleo estava baixo. E ele foi lá e falou assim: Wagner, você vai fundir o motor, cara. E aí ele me pegou, meu irmão, me trouxe para uma dimensão que nós não devemos sair dela. E eu lembro que naquele instante, irmãos, às vezes eu vejo o irmão chorando na igreja, eu falo assim: meu Deus, será que eu sou anormal? Né? E aí quando minha esposa saiu, ela falou: descansa um pouquinho, e na hora que eu voltar a gente vai fazer o que tem de fazer. Meu irmão, eu comecei a ouvir um louvor, e quando eu vi, eu sei lá se eu fui arrebatado. Eu sei que eu vivi uma experiência daquelas que eu não troco por dinheiro nenhum deste mundo. Foi algo sobrenatural, uma experiência, só quem vive ela é que sabe explicar, mas eu sei que eu vivi. E a coisa é gostosa, coisa boa, irmãos. Quando a minha esposa chegou, eu estava chorando, eu estava em pranto, querido, eu estava aleluiado, irmãos, eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca tive experiência dessa natureza. Mas uma coisa eu sei, irmãos, se alguém me visse, ia falar que eu estava meio dopadão, de tão doidão que eu fiquei, né? Mas o trem é bom demais, irmãos. Experimenta para vocês verem. Então, queridos, nesse período, Deus começou a ministrar essa palavra no meu coração. E entender de Deus o que Ele quer de nós, irmãos, às vezes nos torna pessoas insensíveis à voz de Deus. Se uma das coisas que edifica um cristão é quando ele se torna sensível à voz de Deus. Fala para o teu irmão: sensível. Amém ou não? Às vezes, querido, a gente fala isso para os machos, né? Os masculinizados aí. Eu não estou dizendo, o sentido literal, irmãos, é aquebrantado, né? Sensível é estar aquebrantado, é parar para ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu digo para vocês: parem para ouvir a voz de Deus. Independe do momento que você possa estar vivendo. Não deixa Deus falar com você através de uma mula, como falou com Balaão. Mas deixa a voz do Espírito Santo falar contigo. É experiência, irmãos, que não tem preço. São coisas do sobrenatural de Deus, amém? Então, queridos,
Quantos já achou? Diga amém. E o título que eu poderia dar para essa mensagem hoje seria esse: deixe de fazer as suas escolhas. Deixa Deus escolher por você. Olha para o irmão e fala assim: para de fazer as suas escolhas. Deixa Deus escolher por você. Amém. Queridos, eu estava hoje indo embora para minha casa, mas a pastora veio aqui. A gente todo domingo à tarde vinha aqui um pouquinho. Não aguenta de saudade da igreja. E eu falei para ela assim: nós somos há uns 2, 3 meses atrás, 4 meses atrás, nós vivemos um período muito difícil. E eu disse para ela: a gente às vezes é tão idiota, a gente às vezes é tão imbecil, irmãos, em pensar que a gente pode substituir Deus nas nossas vidas. Não tem como. Depois, irmãos, que a gente conhece esse Deus, depois que nós temos uma experiência com Ele, jamais nós iremos substituir Ele. Jamais. Eu lembro, irmãos, que eu queria tocar restaurante, deixar essa vida de pastor, né? Me preparar. Mas aí hoje eu ia conversando com ela e nós começamos a rir um para o outro. Tamanho, porque sabe por quê, queridos? Eu queria fazer as minhas escolhas. Eu não queria deixar Deus escolher por mim. Amém? E esse texto ele encaixa muito bem nisso. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, fala conosco. Não deixe o homem falar aqui não, por favor. Não deixa não, Deus. Porque se eu falar, ninguém vai ser tocado. Mas se o Senhor falar alguma coisa, vai ficar no coração do teu povo. Alguma semente vai cair. E aonde essa semente cair, eu tenho certeza que os espinhos não irão sufocá-las. Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 22 diz assim, do 1 ao 19. Eu preciso ler o texto todo para vocês entenderem aonde Deus quer nos levar. Amém ou não? E preste bem atenção, irmãos. Olha para o irmão e fala: preste atenção, para que domingo que vem você chega neste lugar com uma resposta que Deus te deu essa semana e você possa testificar. Amém ou não? Amém, irmãos? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão? E ele disse: o que ele disse? Estou fora. Hã? Me tira dessa. Foi isso que ele disse? Estou de escanteio, Deus. Não. O que ele disse? O que ele disse? O que ele disse? Eis-me aqui. Irmãos, Abraão precisava mais disso. Já tinha sido o nome dele mudado. A mulher dele deixa de ser princesa para ser rainha. Ela deixa de chamar Sarai para se chamar Sara. Ele deixa de se chamar Abrão para chamar Abraão, pai de muitas nações, multiplicador. Deus já tinha falado para ele que iria fazer dele um homem rico. Deus já tinha falado para ele que ele já tinha colocado Ismael para correr. Ele já tinha colocado Agar para correr. Enfim, queridos, o Abraão não tinha mais precisão de dizer para o Senhor: eu estou aqui. Mas ele não perguntou o que Deus queria. Ele não condicionou. Por isso, queridos, que quando Deus me deu essa palavra, Ele disse assim: deixe de fazer as suas escolhas. Naquela hora Abraão estava dizendo: eu estou deixando de fazer as minhas escolhas. Hoje é culto de ceia, irmãos. E quando nós falamos em ceia, nós falamos de sentar à mesa.
E quando nós falamos de sentar à mesa, nós falamos de comunhão, nós falamos de koinonia. E quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando de renúncia. Irmãos, conviver com alguém em comunhão é necessário requerer de nós renúncia. E Abraão, ele diz assim: eis-me aqui. E sabe o que Deus vira e fala para ele? Diz assim, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você sabe, irmãos, era 80 quilômetros da onde ele estava aonde ele foi designado a ir. Eram 3 dias de viagem. Imagina você, um homem com 114 anos aproximadamente, aquilo que ele lutou para conquistar, aquilo que ele juntou com todas as suas forças, aquilo que ele sonhou, aquilo que ele fez. Sabe por que Isaac chama riso? Porque ele deu sorriso para sua esposa. Ele fez a sua esposa sorrir. E o que acontece? Deus, ele pega, se oferece para Deus, e Deus fala: eu quero o teu único filho. Imagina você durante 3 dias, nós vamos ler o relato aqui. Durante 3 dias até chegar ao Monte Moriá, ele olhava para o seu filho, o filho dele sabia que ele levou o cutelo, a lenha, mas não tinha o sacrifício, não tinha a ovelha para ser oferecido. Imagina alguém aqui, quem tem um filho aí? Eu tenho um filho de 14 anos. Quem mais tem aí filhos nessa faixa etária? Imagina você sabendo que você vai levar o seu filho para morrer, e não havia mais nenhuma probabilidade dele começar tudo de novo. A sua mulher já estava com 100 anos. Imagina você, o coração de Abraão. Irmão, volta. O problema nosso é que a gente vê o problema de Abraão, mas vê a tua realidade hoje. Vê aquilo que Deus está pedindo de você aqui hoje. Vê aquilo que você deixou de oferecer para Deus, irmãos. E diz aqui, queridos: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 seus moços, e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão,
e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Vamos falar junto? Eis-me aqui. Ei, meu Deus, como a igreja está longe daquilo que Jesus quer. Como nós estamos longe daquilo que está estabelecido para nós, irmãos. Será que depois de tudo, da interrogação do teu filho, ele ainda chega, ele ainda encontra tempo para adorar, e encontra tempo para dizer, um coração para dizer: eis-me aqui. Ai, meu Deus do céu. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, nem lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em um lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, levantaram-se e foram junto para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Amém? Amém, irmãos? Mais uma vez eu quero salientar: deixe de fazer as suas escolhas, deixe Deus escolher por você. Sabe, amados, Deus pega uma história tão louca como essa. Se fosse você, qual seria a tua reação? Se fosse um de nós que estamos aqui hoje, eu não sei o que você pediu para Deus, eu não sei aquilo que era impossível na sua vida, e Deus realizou. Mas hoje o seu coração está preso nisso. Você não consegue mais ter uma identidade com Deus, uma identificação com Deus, porque isso tem persuadido e tem desmoronado a tua fé. Interessante, queridos, que Deus pega uma história louca como essa e transforma ela numa das histórias mais bem-sucedidas da Bíblia. Gente, eu paro para pensar nisso aqui, sabe? E aí eu olho um momento como esse. Nós estamos vivendo um momento de festa aqui hoje, um momento de alegria, um momento onde nós estamos alinhados com a ordem de Cristo. É o batismo, é a ceia do Senhor, as duas ordens principais. Mas quando nós falamos nisso, irmãos, nós não podemos deixar de olhar para Abraão, de alguém que foi capaz de renunciar aquilo que ele mais lutou na sua vida. Irmãos, tinha 39 anos que Abraão recebeu uma palavra.
Depois de 39 anos, que tudo aconteceu, que tudo se firmou, Deus chega nele e fala assim: vem, Abraão, aqui. E ele não para pensar duas vezes. Eis-me aqui. Será? Mas alguém pode falar: mas ele não sabia o que Deus ia pedir. Mas depois de 3 dias de todo esse tormento, ele olha e diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Para mim, irmãos, essa é a palavra-chave da nossa caminhada com Deus. Mas existem algumas coisas que nós precisamos entender em Deus. Sabe? Eu vejo 3 pontos importantes. Quantos querem sair deste lugar com o sentimento de deixar Deus escolher por você? Dá um glória a Deus aí. Mas eu vou falar de 3 pontos importantes para que possa acontecer aquilo que Deus quer estabelecer na tua vida. Quantos estão me entendendo? Dá um glória a Deus. Sabe, existem 3 pontos para afirmar o nosso compromisso com Deus e a nossa aliança com Deus. Ô Diego, pega uma panela que está ali para mim, põe um álcool dentro dela e põe cuidado para não... Primeira coisa, a Bíblia falou que o que aconteceu naquele lugar? Teve o que? Fogo. Foi ou não foi? Aonde está isso, pastor? Está aqui, ó. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? O fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? Irmãos, esse é o fogo. Esse é um dos elementos que fazia parte daquilo que Deus pediu para Abraão sacrificar. Eu tenho que devolver essa lenha amanhã, irmãos. Agora, o que representa o fogo? Para nós, os cristãos, os nossos contemporâneos, o que representa o fogo para mim? O que representa o fogo para você aqui hoje, naquilo que Deus está nos pedindo? O fogo, irmãos, é para queimar o sacrifício. Para queimar o sacrifício precisa existir fogo. Para você suportar aquilo que Deus está te pedindo, precisa, fala para o teu irmão, precisa existir o fogo. E o fogo significa o Espírito Santo de Deus na vida de um homem e de uma mulher cristão. Mas pastor, o Espírito Santo, irmãos, só Ele, quando existe o fogo, só Ele pode nos levar a entender aquilo que Deus está direcionando para nós fazermos. É por isso que a igreja hoje, ela caminha a passos curtos, ou muitas vezes retrocede, porque, queridos, nós temos esquecido que o fogo, ele faz parte do sacrifício. E para que nós possamos entender, é necessário que esse fogo esteja queimando, não na lenha, não na fogueira, mas dentro de nós. Amém, irmãos? Porque só aí, irmãos, quando esse fogo está queimando, quando essa chama está acesa, nós vamos fazer o melhor para Deus.
E para fazer o melhor para Deus, nós temos que ter um fogo queimando dentro de nós. Amém ou não? Ele tem que arder. A chama não pode apagar. Fala para o irmão: é tempo da chama acender dentro de você. E aí, sabe, irmãos, a única prova verdadeira de amor é aquela que somos capazes de fazer pela pessoa que decidimos amar. Vocês entenderam? A única prova verdadeira de amor é aquela que somos capazes de fazer pela pessoa que decidimos amar. Você já deu uma prova de amor para Jesus, irmãos? Interessante, queridos. Você sabia que o sacrifício é a porta da fé? Passar por essa porta muitas vezes lhe custa algo. Passar por essa porta, sacrificar as coisas naturais. Deus está chamando a igreja, irmãos, para sacrificar as coisas naturais. Sabe para quê? Para que a igreja ela possa entender, conquistar, atingir as vitórias espirituais. Não existe, irmãos, não tem um homem, uma mulher nessa igreja que ela hoje consegue vencer no mundo natural, depois que ela conhece a proposta de Jesus para a sua vida. Quantos aqui Jesus fez uma proposta para ele um dia? Dá um glória a Deus aí. O que ele disse para mim e para você? Vinde a mim, todos que estáis cansados, e o que? E sobrecarregados, que é o que? Os aliviarei. Irmãos, essa chama não pode apagar. Esse fogo não pode apagar mais dentro de nós. Nós não podemos mais, irmãos, viver à mercê do homem natural. Oh Deus, para essa chuva aí um pouquinho. Só um pouquinho, Pai. Depois a gente continua com ela, para dormir de madrugada. Irmãos, aí a pessoa pergunta para mim: pastor, esse é o problema de quem faz ao vivo, amém, irmãos? Para que serve isso aqui? O que significa isso aqui no sacrifício de Isaac? O que era isso aqui, irmãos? Um cutelo. Um cutelo. Logicamente que o cutelo ele é mais diferenciado, ele é mais encurvado, mas eu só achei isso aqui. E eu queria e quero que vocês entendam e memorizam o que significa isso aqui. Isso aqui, irmãos, era usado para sacrificar o cordeiro. Tem alguém que quer fazer o papel de cordeiro aqui hoje? Tem algum irmão aqui corajoso? Em nome de Jesus. Cadê os camaradas de academia aí? Cadê os crossfiteiros aí? Cadê os musculosos, barriguinha sarada? Em nome de Jesus, manifesta. Não tem um macho, irmãos. Aí depois fala: eu sou valente. É valente coisa nenhuma. Valente foi Abraão. Valente foi Jesus, que deu a vida dele por nós. Não olhou se era um cutelo, não olhou se era um prego, não olhou se era uma cruz, mas ele olhou para mim, ele olhou para você. Quando Deus entrega o filho dele, ele não importou se ia ser com cutelo, ele não importou se ia ser com prego, ele não importou se ia ser com morte da cruz, mas ele entregou.
Vem aqui, irmãos. Eu só vou cortar o dedo. Sabe, amados, sabe o que significa isso aqui para nós hoje? Quando fala a palavra, o cutelo significa a palavra, e só a palavra, ela irá nos levar a cada dia a fazer o melhor para Deus, porque a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra, ela é mais penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Se você, meu irmão, está aqui hoje, se você veio aqui, se você começa a usar o cutelo, a palavra, você vai aprender a descobrir a vontade que Deus tem para a tua vida. Um dia alguém chegou em mim, irmãos, essa palavra é tão profunda. Alguém chegou em mim depois de um culto de domingo, eu estava todo aleluiado, eu estava todo, sabe aquele dia que você vai embora para casa e você sente que a palavra fluiu, e você vai. Quem já tomou conta de igreja aqui sabe do que eu estou falando. E você volta, e você quer beijar sua esposa, né? E você quer abraçar ela, e você quer ali na labela comer uma pizza com uma borda de catupiry. Aleluia. Sabe? Mesmo quando você não tem dinheiro, você quer passar o menos na porta. E aí, amados, uma pessoa chegou em mim depois do culto, falou assim para mim: pastor, vai embora. Eu: para onde? Ele falou assim: vai embora, que não é mais seu lugar não. Eu falei: o que eu fiz, meu Deus? Eu cansei de ouvir sua palavra. Irmão, me dá uma vontade de chorar. Por isso que nessas horas é melhor ser 2 do que 1. Aí a minha esposa falou: o que você tem? Ela já me conhece. Eu contei para ela o que eu tinha ouvido. Ela falou: gato, a sua palavra foi uma bênção. Eu falei: amor, mas eu ouvi isso. Irmãos, por isso que fala que uma cebola podre estraga tudo, é ou não é? Amém ou não? Irmãos, por isso que é ruim você andar perto de gente urubolino. E aí eu disse: Deus, o Senhor vai ter que falar comigo, se está na hora de eu ir embora. Se eu preciso ir embora, Deus. Sabe por quê, queridos? Quando nós temos isso aqui, a palavra, nós aprendemos a oferecer o melhor que nós temos para Deus, amém ou não? Nós aprendemos, irmãos, a nos desprender do nosso Isaac. Eu falei: será, Senhor, que esse púlpito está sendo o meu Isaac? E eu lembro que eu abri a palavra e disse assim: Deus, fala comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo na palavra. Ô noite cumprida, irmãos. Mas quando foi na madrugada, eu abri a Bíblia e o Senhor diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Eu falei: até agora não falou comigo, que eu tenho falado isso. Aí ele disse assim: o Espírito Santo, o fogo não tinha apagado. Aí o Espírito Santo falou comigo: continua, vai para frente, rompe aí, filho, que pregues a palavra antes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Eu falei: Deus, mas e aí? Continua. Por
porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos. Está melhorando a coisa. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu preguei a verdade. E aí, irmãos, aí é que Deus selou. Fala para o teu irmão, deixa Deus selar aí, amado. Ele falou assim, mas tu, naquela hora eu sabia que Deus estava falando comigo. Naquela hora eu tomei posse. Ó, sabe o que ele falou para mim? Mas tu, ser sóbrio em tudo, oferecido, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Está lá em 2 Timóteo capítulo 4, do 1 ao 5. Irmãos, quando Deus falou aquilo comigo, eu chamei a pastora, ela estava dormindo, eu falei, gata, mas sabe por quê, queridos? Porque naquela hora eu estava usando o cutelo. Naquela hora, naquela noite eu tentei dar o meu melhor para Deus. Naquela tarde eu tinha ficado mais ou menos quase 7 horas preparando uma palavra. Quase 7 horas, fora o transcorrer da semana, eu estava me habilitando, equipando o homem para o Espírito Santo usar ele. Queridos, para mim chegar aqui hoje, foram horas de jejum, foram horas de oração, foram horas de clamor, para que nós chegássemos a este momento, para que eu não falasse nenhuma besteira naquilo que eu iria mostrar para vocês aqui. Sabe, amados, irmãos, aprendam isso. Quantos querem? Que depois você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Eu estou contextualizando isso aqui, aquilo que vai mexer com você aqui hoje. Amém ou não? Amém? Aleluia. Mas aí precisava de outro elemento importante para mudar aquela situação. Irmãos, faltava lenha. Sabe para que serve a lenha, irmãos? Para manter o fogo, para não deixar o fogo apagar, para ter o que oferecer no holocausto, que é a palavra. Mas a lenha, ela significa, ou ela representa a oração. Abraão só conseguiu chegar ali porque na vida dele tinha fogo, tinha lenha e tinha cutelo. Ninguém consegue chegar em Deus aonde Ele quer que nós cheguemos sem que nós estejamos aptos e aparelhados por esses 3 elementos aqui. E sabe o que acontece, irmãos? Depois que a oração vem, o mover vem. E sabe o que acontece na vida de Abraão? Quando Deus entende de nós que nós não temos mais as nossas escolhas, mas sim as suas escolhas, sabe o que Ele fala para Abraão? Para. O que eu queria de você, eu vi. O que eu esperava de você, aconteceu. Imagina você, irmãos, quantas vezes Satanás não foi até Deus, como nos dias, a Bíblia não relata isso, mas nós estamos supondo, há uma suposição. Imagina você quantas vezes, mas é lógico, Abraão agora tem filho, e na minha vida, mas o que ele esqueceu é que Abraão tinha lenha, Abraão tinha cutelo e Abraão tinha fogo.
E o sacrifício ele não importava, porque ele sabia que quem pediu foi aquele que te deu. Sabe o que tem sido o problema da igreja, irmãos? Eu vejo pessoas falando: Deus me deu uma palavra, o Espírito Santo falou comigo, mas nunca fez aquilo que Deus mandou fazer. Nunca entregou aquilo que Deus pediu para entregar. Entrega aquilo que Deus tem te pedido aqui hoje. Sabe por quê? A Bíblia conta aqui, e quando o anjo bradou, quando o anjo deu a voz de stop, para Abraão, sabe o que acontece? Abraão, ele não murmurou, ele disse: eis-me aqui. O que Deus está pedindo de nós hoje é o eis-me aqui. Eis que eu quero entregar no altar do Senhor hoje aquilo que o meu Isaac. Entrega o teu Isaac aqui hoje. Hoje é culto de ceia. Daqui a pouco nós vamos ter uma celebração aqui. Daqui a pouco, meu irmão, você vai comer o pão do céu, não o pão da terra. Daqui a pouco você vai beber o elemento da ceia, que é o sangue de Cristo. E aí, queridos, quando Deus vê atitudes como essa de nós: pastor, eu não dou conta. Pastor, é muito difícil. Abraão não falou que era difícil subir um monte. Abraão não falou que era difícil sair da tua casa 80 quilômetros para oferecer o seu melhor que ele tinha nessa vida. Tudo ia voltar a estaca zero. A sua herança ia voltar para Eliezer. A sua casa ia ficar sem herdeiro. A sua mulher ia ficar sem um filho. Imagina você quando Abraão relatasse isso. A sua esposa Sara. Ninguém para pensar nisso, só vê a história. Imagina os bastidores desse acontecimento, irmãos. Imagina o que pode acontecer na sua vida hoje. Mas uma coisa eu te digo: ele falou assim: esse lugar aqui, ele mudou a história. A humanidade vai entender que quando Deus pede aquilo que me faz mal, ou aquilo que me impede de chegar até Ele, eu não vou perder, porque Ele vai prover. Sabe, queridos, eu poderia contar inúmeras experiências minha, da minha família, nessa área, sabe? Mas talvez o meu exemplo não é o necessário. O meu exemplo não serve de referencial, porque o exemplo que nós temos que copilar aqui é o da palavra. E a palavra está falando que quando Abraão não mudou o seu posicionamento, não mudou a sua direção, que quando ele reconhece que Deus é o Deus provedor, o anjo chega e diz para ele: Abraão, uma voz do céu. Eu sei que pessoas aqui vão ouvir voz do céu desses dias. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus esses dias vai trazer uma unção. Amém ou não? E ele diz aqui: Abraão, você não negou, você não me negou, e por esta razão eu estou confirmando todas as promessas que eu deliberei para você, todas as promessas que eu havia feito alguns anos atrás, elas irão se cumprir na tua vida. Irmãos, sabe o que Deus falou comigo? Eu estava orando. Ô Wagner, Deus não me chama de pastor, Deus me chama de Wagner. A Bíblia diz que Ele conhece cada um de nós pelo seu nome. A Bíblia diz que até as estrelas do céu Ele chama cada uma pelos seus nomes. E Deus falava comigo: Wagner, leva o meu povo a entender. Aquilo que eles entregarem hoje
eu vou confirmar na vida deles. Aquilo que eles colocarem no meu altar hoje, essa palavra, isso aqui aconteceu, irmãos, 2018 anos antes de Cristo. E aconteceu 2018 anos antes de Cristo. Essa palavra, Abraão tomou posse da bênção. Abraão se apossou daquilo que Deus tinha prometido para ele. Mas Abraão já morreu. Essa palavra é para você, para mim, para cada um de vocês que entrar aqui neste lugar hoje. Você que entrou aqui fracassado, irmão. Você que entrou aqui totalmente arrebentado. Você que tem vivido um casamento frustrado. Você que tem vivido um relacionamento com seus filhos que não foi aquilo que a palavra tem ensinado. Você que tem vivido uma condição física que não é aquilo que Deus tem para você. Você que tem vivido uma vida espiritual totalmente fora de tudo aquilo que um dia o Senhor estabeleceu para você. Mas basta nessa noite você chegar aqui à frente e dizer para Ele: eis-me aqui. E sabe o que vai acontecer? Irmãos, eu não estou aqui para fantasiar a vida de ninguém. Eu só estou falando que Deus não ia me dar uma palavra como essa, meia doida, fazer eu ir atrás de lenha lá no Jorge. Deus falou comigo: pega a lenha, Wagner. Irmãos, compra o cutelo. Eu comprei esse cutelo. Wagner, hoje à tarde eu estava lá em casa. Ele falou assim: cadê o fogo? Cadê o elemento fogo? Para o meu povo entender que a chama não pode apagar. E se você sair daqui hoje sem entregar aquilo, tem pessoas aqui que o Espírito Santo está remoendo ela assim por dentro, está amassando ela, está triturando ela. Se você hoje não tomar essa atitude, talvez amanhã pode ser muito tarde na sua vida. Abraão não pensou duas vezes: eis-me aqui. Eu vou pegar um menino, eu vou pegar esse jovem, eu vou pegar essa criança e vou levar. Não importa se eu tenho que subir Moriá, não importa onde eu tenho que ir, mas eu não vou fazer a minha escolha, mas eu vou fazer aquilo que o Senhor escolheu para mim. E quando ele faz isso, Deus manda o anjo dizer para ele: deveras que eu te abençoarei. Ai, meu Deus. E grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Aleluia, aleluia. Irmãos, levanta e toma uma decisão hoje. Levanta e toma uma posição hoje. Irmãos, quantos aqui querem ver a confirmação daquilo que um dia você recebeu como promessa, daquilo que um dia Deus estabeleceu para você? Fala assim para o Senhor: eis-me aqui. Às vezes a pessoa fala: eu estou tanto tempo na igreja e eu não vejo resultado na minha caminhada. 39 anos se passaram, ainda não havia as tribos de Israel. Só tinha um filho para gerar as 12 tribos, para gerar a maior descendência da história da humanidade, para gerar bilhões de pessoas que está sendo gerado nesses dias. Começou com este homem. A geração dos heróis da fé começa com a vida deste homem.
Começa, se Abraão naquele dia fala assim: não vou não, Deus, não é isso que o Senhor tem para mim, é do diabo. Irmãos, porque tudo aquilo que pede renúncia de nós falamos que é do diabo. E Abraão falou: não é do diabo não, é do Senhor. E um anjo acompanhou ele, e um anjo seguiu ele. E naquele dia, quando ele toma a decisão de crucificar, de amarrar o seu filho, e o anjo olha para ele, brada em alta voz: para! Olha para trás, o seu sacrifício chegou, não precisa mais você matar o seu filho. Sabe o que Deus está falando, irmãos? Que quando nós não entregamos para Ele os nossos sonhos, nós mesmos matamos os nossos sonhos, nós mesmos destruímos aquilo que Deus conquistou na cruz por nós. Se você está aqui hoje, você tem visto a tua família passando por problema. Se você tem vivido, meu irmão, o que eu vejo hoje de crente, vivendo vida frustrada, vida matrimonial, sabe, criação, pais que não têm mais autoridade patriarcal, sacerdotal dentro de casa, porque, queridos, não tem entregado aquilo que impede de ver Deus fluir na sua vida. Quantos querem que Deus fluir na tua vida? Dão glória a Deus. Fala: Senhor, eu quero. Fala para Ele: Senhor, eu quero. Ainda bem que foi pouca gente, ele vai ter pouco trabalho aqui hoje, mas eu quero. Eu ministrava essa palavra no meu coração hoje, irmãos. Eu pregava para mim mesmo hoje à tarde, e eu dizia assim: Senhor, eis-me aqui. Não importa o que eu tenho que oferecer, eis-me aqui. Não importa o que o Senhor vai me pedir, eis-me aqui. Porque eu tenho certeza que quando o Senhor olhar para o meu coração, quando o Senhor olhar para o meu sacrifício, sabe, amados, quando eu olhar para o meu sacrifício, as minhas vitórias espirituais, elas vão chegar em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Oh! Aleluia! Ei!